Olá, Bruno, tudo bem? Tudo bem, Luciane? Como é que você está? Eu tô bem, tô bem, tô bem. Gente, o Bruno foi meu aluno por bastante tempo, então eu acompanhei bastante do estudo dele, não tudo. Quando eu cheguei, ele já estava estudando, né, mas a gente ficou bastante tempo estudando juntos, a gente ajudei bastante na preparação dele, e a trajetória dele foi muito legal. Eu participei de perto, vocês não, então ele veio aqui para contar para vocês como é que foi, porque a gente está aqui com esse projeto de ajudar aqueles que estão querendo ingressar na Polícia Civil. Porque assim, a gente sabe que todo começo é difícil, né, Bruno? Muito, Até você né? entender como que você aprende, como que você organiza as matérias, porque é muito conteúdo. Você pega o edital e fala, quero ser polícia. Aí você pega aquele edital, com aquele monte de matéria. Então, o Bruno vai falar pra gente como é que foi isso, né? E aí ele vai dar umas dicas pra gente também, porque assim, no final das contas, né, Bruno? É, muito do estudo de vocês acaba sendo pessoal. Como que você organizou na sua vida, isso vai também ser para cada um que estiver vendo esse vídeo. Porém, a gente sabe que sempre tem algumas coisas que demora para você perceber, né? Demais. Tem coisas que Então, eu mesmo percebi no final, né, da minha trajetória e dos estudos. Você pois é. olha para trás e aí você percebe por que que eu não analisei isso dessa forma antes. Pronto, esse é o ponto de ajudar o pessoal que está começando agora para que eles não percam tanto tempo e tenham mais objetividade, né, na escolha de como eles vão estudar. Porque curso é uma coisa, né? Curso cada um escolhe o seu e tudo bem. Agora, como você estuda é diferente, né? Como que você se organizou, porque o curso vai lá dar o conteúdo. Muito bem. Agora cabe a você a responsabilidade de estudar, porque o curso não vai fazer mágica, né? Ele vai te Com ajudar, certeza. vai te orientar, mas você tem que descobrir seu caminho. E eu acho que é a descoberta desse caminho que demora muito, não é? Para mim foi, tá? Eu sou prova viva de tudo isso daí dessa sua introdução, né? Porque eu tinha ali o meu sonho, né, de entrar para uma carreira policial. Desde criança, né? Eu tinha isso daí comigo. E muito contrariado pelo meu pai, inclusive, né? E eu acabava meio que abaixando ali a cabeça para não criar grandes conflitos, porque isso acabava acontecendo também dentro de casa, né? Então eu fui prorrogando o meu sonho. No meio do caminho, fiz faculdade, acabei, né, atuando na área comercial, fazendo outras coisas da minha vida. Agora, falando quanto ao ponto de eu chegar e querer, de fato, eu já tinha meus 37 anos, o meu pai já tinha falecido quando eu tinha em torno dos meus 31, 32. Eu falei, poxa, eu acho que está na hora de eu correr atrás do meu sonho, né? Aquilo que eu sempre colocava um pouco o pé atrás para não criar aquele problema dentro de casa, Sim. eu falei, eu acho que eu mereço fazer aquilo que de fato eu tenho vontade. Porque eu me deparei com tantos colegas ali dentro de um cursinho que fazem, né, diversas atividades profissionais que acabam não se encontrando. E quem senta dentro de um cursinho para ter aula, para querer ser policial, é de fato que o cara ele tem aquela vontade dentro dele, né? Você sabe que eu falei isso numa outra entrevista, acho que foi com a Luciane Médici, que eu falei assim para ela, falei assim, sabe por que eu gosto de turma de polícia civil? Porque, na verdade, são pessoas que entram para a polícia, pelo menos a grande maioria, né? Com a vontade de ser policial. Né? É diferente de outros cursos, porque eu trabalho com várias áreas. Eu trabalho com tribunais, área fiscal, mas a turma de polícia, não, a turma de polícia é aquela turma que ela é que ela assim, ela tem a vontade mesmo de ser. Tem uma chave virada ali. Tá faltando um parafuso, vamos dizer assim. Não, não é isso. É uma questão de ideal, de propósito, são outras situações. Então, acho que a pessoa. Porque quem quer prestar, por exemplo, para fiscal, qualquer concurso de área fiscal vai caber. Entende? Quem quer participar de tribunal, qualquer tribunal vai caber. Porque ele vai desempenhar uma função semelhante a todos eles. Agora, a pessoa que quer ser polícia, não é? Que quer ser da polícia, não. Essa tem um propósito mesmo, que é muito É específico. verdade, E eu é acho verdade. isso muito bacana, entendeu? Muito bacana. E aí, voltando, né? O que que aconteceu comigo exatamente? E aí então, né? Ali com meus 37 anos, falei, bom, vou lá. Porém, eu era aquele lá atrás, aquele garoto que não tive a mínima vontade de estudar quando eu estava no colegial, quando eu estava no ginásio.
né? Passei por escolas também que não tinha ali uma grande cobrança, e vamos dizer, vai um colegial e um ginásio mais fraco, tá? Eu não sabia estudar, eu não sabia por onde começar, como você disse. E tudo isso acarretou até a primeira reprovação que eu tive em 2022. Porque eu achava, e como muitos, tá, acham, sentando na cadeira ali de um cursinho, eu sento, assisto aula, você falou isso, né, na outra entrevista. Eu sento, assisto aula, mal anoto alguma coisa, vou para minha casa e tento fazer algum exercício. Que o cursinho ali me deu algumas umas apostilas ali com exercícios. Esse caminho é o errado. Pelo menos para mim não dá certo, Ele né? faz parte, mas não é o todo, né? Sim, sim, não é o todo. Vou sentar e vou ouvir o que a pessoa está falando, ótimo. Para aquele que consegue ouvir e assimilar, né? É uma partezinha do processo. E, nossa, eu acabava fazendo assim, eu ia para casa, pegava aquele material que eu tinha recebido do cursinho, eu ficava transcrevendo aquilo aleatoriamente para uma folha, né? Não fazia exercícios, mas assim, vou entrar no que? Concurso, que é uma boa ferramenta, que eu acho que foi a melhor ferramenta que eu tive, né, no meu aprendizado. Vou entrar no que? Concurso e fazer 10, 20 questões de português por dia, 30 questões de português por dia, para começar a assimilar mais aquilo que a professora Luciane tinha me dado na sala. Isso eu não praticava. E foi uma grande falha minha, tá? Porque isso daí acabou, né? Eu não fiquei tão preparado quanto aqueles meus colegas que faziam tudo isso. E aí eu precisei tomar a primeira reprovação. Nesse momento dessa reprovação, o Norberto, né, nosso professor de direito lá do GOI, ele falava assim, ele me via lá de cima da lousa ali, depois em off, né, ele falava assim, olha, eu vi você ali sentado com uma cara que não queria nem estar ali. E é verdade, porque é muito triste você passar por essa reprovação. E foram 7 meses, eu me lembro, que eu ia por osmose até o Mas eu cursinho. acho muito importante você considerar a sua reprovação para ser mencionada, porque muitos, quando reprovam a primeira vez, se sentem muito derrotados. Mas é bom saber que não é o único a ser reprovado, né? Não, Muitos passam por isso. E eu acho que justamente ele vem num amadurecimento seu, você não concorda? Porque, com claro certeza. que emocionalmente o começo vai ser difícil, porque você fala, putz, mas tem que passar por cima disso. Você Mas tem que sabe por que foi passar. muito bom eu ter reprovado? E hoje eu olho para trás, né? Como a gente estava falando no começo da nossa conversa. Você olha para trás e você tem que analisar para você como você está se comportando, onde você precisa melhorar, né? E nesse momento, então, que eu tomo a reprovação, eu falo assim: bom, eu quero, eu vou continuar. Eu estou muito triste? Estou, mas eu vou continuar. E eu preciso agora fazer tudo diferente do que eu estava fazendo, porque não foi o caminho certo. E tanto é que aí um dia, né, eu vou conversar com a minha professora, Luciane, no final da aula, e ela, de fato, né, pessoal, vocês que estiverem assistindo, quando a professora falar, façam exercícios de português, que é a melhor forma que você tem de aprender. É, Eu não sabia nada de português. Nada, eu não sabia como estudar, né? Português, a dica é clara. Faça exercícios na sua casa. é isso mesmo. Aí você vai Eu falo assistir. muito em aula, porque as pessoas acham, Bruno, que português é estudar teoria, ficar decorando regra, e não é nada disso. Porque o que vale é o raciocínio que você vai fazer para implantar aquela teoria na questão. Não é diferente de matemática. É porque as pessoas pensam Então, que a matemática é mais prática, mas a forma de estudar português é a mesma de estudar matemática. Como que a gente estuda matemática? Fazendo conta. olha que engraçado. Uma coisa, se você quer vincular, você que está fazendo cursinho, né, está estudando para a Polícia Civil, lá vocês vão ter ali a matéria de lógica. Eu sempre associei isso. Depois, tá, que eu comecei a aprender de fato português. Português e lógica, elas andam lado a lado. É, Existe uma lógica para você responder as questões de português. sim. Onde estão as regras, né? Onde aí sim você vai perceber que agora eu preciso olhar a aula e entender aquilo
como que é feito para começar a colocar o X na alternativa certa. É isso mesmo. É isso mesmo. Então tem uma lógica. Por que que a crase pode ser utilizada aqui? Não, aqui ela não pode. É lógica, a gente tem uma sequência para que isso aconteça. Uhum. É isso mesmo. Por isso que eu falo, é o raciocínio. O raciocínio a que eu me refiro é essa lógica Pois é. gramatical. Se você entende a parte principal assim, você se desenvolve. Agora, enquanto ficar pensando que português você vai decorar um monte de regra e vai responder questão, já errou. Já errou a questão, só de pensar isso. Saber português, se você pensar, vou sentar na aula, ali, né, perante a professora, durante a aula, e vou deixá-la falar e vou ficar aqui olhando. Existe uma pessoa, outra, que já tem um conhecimento, que vai assimilar? Ok. Para a maior parte, não é assim que funciona, não. Mesmo que assimile, sabe, Bruno, se não resolver as questões, não consegue levar para a questão o raciocínio que a gente vê na teoria, porque existe uma distância da teoria para a questão. Também. É diferente, por exemplo, de quando você está estudando direito, porque o direito, na própria aula, o professor dá exemplos e mostra como foi aplicada aquela norma, aquela lei, aquela regra, enfim. E aí a questão, ela não fica muito longe daquilo, porque é tudo muito teórico. E português, raciocínio lógico, eles não são teóricos. É a prática. E a Sim, repetição que vai fazer que essas duas juntas é que vão fazer a diferença, né? Então, se você ficar só na teoria, você ainda não sabe responder as questões. verdade. Sabe? E uma coisa que vale muito a pena, né? Eu não digo só para português, mas como o direito também, isso é muito fundamental. É você identificar que a matéria, ela tem um começo, meio e fim. E todo o estudo voltado para o concurso público, ele deve seguir um ciclo. Repete, gira esse material, Isso. passa pelo começo, meio e fim. Entenda cada parte da matéria. Quando eu, pelo menos, comecei a entender aquilo que eu estava estudando, não, eu só vou virar a página na hora que eu entender isso daqui. É a melhor forma de você estudar e assimilar e guardar aquilo na sua cabeça. Né? Muitas das coisas que eu comecei a estudar, né, que a gente começou a estudar em aulas particulares, eu estudando com você, eu comecei a fazer anotações daquilo que eu não sabia. Boa. Ah, essa parte da crase eu já sei. Tudo bem. Essa outra aqui eu ainda não entendi. Então eu martelava ali, eu fazia anotação daquilo, por que que eu não sabia, por que que eu não estava entendendo e tirava as dúvidas com você. A partir daquele momento eu entendia, tô sabendo já, tudo bem, vamos passar para os próximos tópicos. Isso. Aí foi a hora que eu comecei a deslanchar, que aí começou de fato dar certo. Não pega a sua matéria de português, não pega a sua matéria de direito e vai passando folha, que também não vai ser o caminho certo. Porque a matéria é muito extensa. Nós temos muitas matérias para É. saber. Direito com diversas leis, a matéria de português ela não é enxuta, né? Então você de fato precisa entender a sua matéria. Uma coisa que me ajudou tanto, olha para você ver, eu ia batendo tanto o olho, né, nesse meu material que eu tinha, com começo, meio e fim, e eu deixava o meu edital do lado. Eu já E, sabia o que tinha no meu edital. Às vezes vai aparecer aquele seu colega, né, com uma questão mirabolante, de qualquer matéria que seja. As pessoas chegavam para mim, logo já no final do concurso, eu já falava assim, mas isso não está nem no nosso edital. Eu já estava sabendo de cor aquilo que estava no edital. Então você já não perde o seu tempo com conversa furada, porque em cursinho o que mais tem é isso. Né? Na internet, então, nem se fala. ai, nem comenta. Porque eu vejo esse povo que quer vender. Vou falar real, vai. Tem A muita verdade gente é, que quer vender e vende charlatanismo, gente. É verdade. É uma coisa impressionante. Que ele fala, não, agora tá fácil. Não, porque agora isso aqui não é nada disso. É isso que ele tá falando. É o edital, cada conteúdo, bater item por item, sabe? Verificar cada conteúdo, cada parte do conteúdo até você fechar aquele conteúdo. Porque senão você vai ficar só patinando, só patinando. e leva tempo, tudo isso leva muito tempo. Precisa ter paciência para alcançar esse seu sonho, essa sua vontade. Né? Às vezes não vai ser de primeira, não vai.
mas façam como eu, não Mas tudo isso desistam. faz parte Não do processo, né? Eu acho que você falou duas coisas muito importantes, que é a questão de você estudar todas as matérias. Eu falo isso acho que eu já falei nos outros vídeos, mas eu vou ficar repetindo, porque acontece muito de, especialmente no começo, priorizar aquilo de que se gosta, não é? Não acontece isso? coisa. Fiz Eu faço, não, isso muito aqui eu gosto lá mais, no então você começo. fica mais tempo ali. Se você não metrificar, não, eu tenho 1 hora por dia, vamos supor. Então, nessa 1 hora, eu vou estudar. Duas matérias, meia hora cada uma para rever o que eu vi na aula, fazer um resumo, resolver questão, não importa. Você vai ter as fases para isso, né? Mas aí você dividiu o seu tempo nas matérias, mas ponha todas num ciclo de estudo, para que você não deixe nenhuma para trás, não é? Mas sempre lembrando que em nenhuma matéria você pode ficar só na teoria, você tem sempre que partir da teoria. Porque eu falo assim, ó, hoje em dia a gente tem muitos estudos na verdade, muitos estudos em cima de como aprender, certo? Eu estudo isso. E a gente fala muito em estudo ativo e estudo passivo. O estudo passivo não te leva ao sucesso. O que que é o estudo passivo? Você ficar recebendo informação e você não trabalhar com a informação. Então, o estudo ativo é você sai do passivo, em que você está recebendo informação, assistiu a aula, leu uma apostila, leu um livro, beleza. Só que você não pode ficar só nisso. Aí você tem que ir para o estudo ativo. Você faz resumo, você resolve questão, você faz revisão. E isso tem que partir de você, né? Foi exatamente o que aconteceu comigo, né? Eu utilizava esse método, perdi 3 anos fazendo isso, o estudo passivo. Passivo. Aí eu falei, não, agora eu vou virar a chave. E aí sim, né, eu faço o ativo, e aí você começa a perceber a sua própria evolução, É fazendo essa ali a os parte importante simulados, as desses vídeos, para as provas. pessoas poderem entender isso, sabe, Bruno? Porque a gente sabe que a maioria, se não todos, vão fazer exatamente o que você fez pelo menos no começo. Não sei Vai quanto, per- cada um vai ter um tempo de processo, né? Sim. Mas o começo dos estudos é isso mesmo, a pessoa fica ali assistindo aula, lendo, memorizando alguma coisa, mas quando vai para a questão, gente, quando vai para a prova em si, parece que a matéria é outra, não tem essa sensação no começo? Pô, eu Claro, entendi a aula, mas não sei como resolvo isso. mas é o que eu falo, né? Muitas vezes, a maioria, principalmente em português, a VUNESP ela acaba te fazendo perguntas ali que você bate o olho e você às vezes não sabe nem o que ela está te perguntando. É Muitas, interessante isso. Você sabe muitas que a pessoas. minha turma de exercício, agora eu tô fazendo assim com eles, porque a gente fica lá, a gente faz um resumo teórico, depois a gente vai para as questões, né? Eu falo assim, eu vou fazer chamada oral daqui para frente do enunciado. Eu tô fazendo isso com eles, é verdade. Eu falo, ó, o enunciado pediu para você analisar a concordância verbal. O que que você tem que procurar na frase? Eles ficam tudo olhando pra minha cara. Você Você tá entendeu? vendo? Na aula a gente fala, mas não adianta. E não é culpa do aluno. Ah, é porque é burrão, que nem o pessoal fala, né? Não, não tem nada a ver, não. Porque é um outro ponto de vista. Quando o professor está falando, é uma coisa. Quando você se coloca na questão, você tem que raciocinar como o professor falou. E Sim. isso é muito difícil, porque você não tá com a minha cabeça ali, falando agora da minha matéria, né? Mas de todas vai acontecer isso. Então ele vai colocar uma coisa no enunciado, você vai falar assim, mas em português tem um ranço. Porque as pessoas acham que em português tudo é para entender a frase. Gente, não é. Tem muita questão que quando vou resolver, eu nem leio as frases. Eu nem E leio. todo mundo acha que sabe português. Tem isso também. Eu sei falar, eu sei escrever, por que que eu não vou saber responder isso daqui na hora da prova? Né? E não é bem assim, né? A VUNESP não trabalha dessa forma. Não, não. E muita gente sabe que acha, Bruno, que assim, a prova da Vunesp é tão fácil, por que que essa aula é tão difícil? Amigo, não. Um simulado, então, vamos ver como é que você está se saindo, né? Então vai lá, resolve a questão na minha frente que eu quero ver o que que você está respondendo quando o cara pergunta a concordância verbal. Aí a pessoa fala, quanto aluno chega para mim e fala assim, professora, eu estava resolvendo essa questão e eu marquei C, mas o gabarito é B. Por quê? Eu falei, primeiro, por que que você marcou a B? A pessoa já se perde. Ou então ela fala assim para mim: Ué, é que eu achei que essa vírgula estava errada. Aí eu vou para o enunciado, é de concordância, por exemplo, né? Ou de regência. Fala, mas ele falou para você olhar a vírgula aqui no enunciado? Bom, eu Não. não posso falar nada porque eu já sofri desse mal. Eu já sofri desse mal também, eu entendo essas Entendeu o que eu quero pessoas. dizer? A Sim, pergunta é uma e a pessoa pensa outra coisa.
É sobre isso. Ah, marquei a B porque eu achei que estava certa, porque na C tinha uma vírgula errada lá, então eu não marquei a C. Eu falei, mas Jesus, por que está pensando na vírgula? Então, assim, já confundi um assunto com o outro. Por isso que eu falei, agora vocês vão me explicar o enunciado. Pediu concordância verbal, o que que você tem que analisar na frase? Não é a frase toda, não é? Eu faço eles falarem sujeito e verbo. Enquanto não falar isso para mim, eu não sossego. Porque, na verdade, é a diferença de você ver a teoria e se colocar na prática da questão. Eu lembrei agora, você falando em aula, né? Lá no cursinho, você falava assim muitas vezes. Você dava essa explicação, dava ali o exercício, e depois, por final, você falou assim: tá vendo? Vocês sabem. Vocês não estão identificando o que é para ser feito, vocês sabem, porque a pessoa vai começar a responder, né? Você vai dando ali a corda, né, para a pessoa. Isso, E é o de fato caminho. ela sabe o caminho. As pessoas sabem, só que às vezes falta uma interpretação. E você perde uma questão, perde duas, por Sim, besteira. é isso mesmo. É porque quando a gente está conversando, a gente está na prática, mas na prática da comunicação falada. É muito diferente de quando você vai redigir um texto. Por isso que quando nós chegamos à fase da prova dissertativa, tivemos que começar tudo de novo, do zero. Porque você tinha que aprender a colocar o raciocínio na resposta. E um estudo muito diferente, né? É diferente. Muito É como diferente. se você estivesse dando redação junto com aquela teoria que você viu para responder questão teste. Ela é um Pois pouquinho é. mais chatinha, você tem que saber como que você vai se colocar. Daí a gente põe algumas dicasinhas ali, né? Introduz com a pergunta, pega o que está na pergunta, faz a introdução, porque tudo isso vai fazendo a diferença. Mas eu acho que quando você estuda certo para a prova objetiva, você não sente tanta dificuldade na dissertativa. É mais Meio como caminho você se andado. expõe. É. É. Só que você tem que estudar bem nessa parte da prova objetiva. Porque muita gente também, Bruno, que fala assim: ah, eu pego esses macetezinhos aqui e vou respondendo. Só que aí você passou para a segunda fase, rapaz, aí você está perdido. É como se você tivesse que começar exatamente ali do ponto de partida mesmo. Porque Essa prova mesmo, essa prova do concurso agora, né, de 2023, que eu consegui passar, na dissertativa de português, a primeira questão, ela se dividia, se não me engano, em quatro partes ali, tudo voltado para interpretação de texto. Era exatamente isso. E aí, o que que a galera não quer estudar no momento em que está estudando lá, né, anteriormente à prova? A galera não quer ficar perdendo tempo em questão de interpretação, é. porque elas demoram, né? Você tem que analisar todo o texto ali, ou fragmentos dele. E aí entra aquela palavrinha mágica que você falou, porque eu falei que você falou duas coisas importantes. A primeira é essa, não pode ficar só no estudo passivo. Agora, sintetizando o que você falou, estou usando esses termos que agora vocês estão me entendendo. Então, você não pode ficar só no passivo, você tem que ir para o ativo. Ou seja, você recebeu a informação, agora você tem que usar essa informação. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é a paciência. A pessoa não tem paciência com o processo e, por isso, não tem paciência com o treino da Posso, interpretação. posso entrar num assunto que eu acho que é muito importante, né? Você falou da paciência. Cada um tem que analisar um pouco do seu psicológico para poder fazer todo esse processo, tá, de estudo. Quanto tempo você vai levar? O que tudo isso vai te acarretar? É puxado? É. E para mim, para você ter ideia, eu já sou ansioso de natureza, né? Quantas vezes você me viu aí nas aulas online que eu não paro quieto? E eu acabei, tá? Depois que eu reprovei a primeira vez, e eu falei assim, não, daqui para frente eu tenho que fazer tudo diferente. Eu preciso pedir ajuda para quem sabe de fato. Comecei, conversei com você, né? Procurei um psicólogo, estou fazendo até hoje, já tem uns 2 anos que eu faço ali terapia. Para mim, começou a me ajudar muito. Foi muito essencial isso para que eu me mantivesse ali tranquilo, para sentar e ter paciência de ler uma questão com calma, né? Precisei tomar ansiolítico? Precisei. Normal, gente. Se você é muito acelerado, é normal. Me ajudou demais, cara, demais. Para manter o controle no dia que eu fosse fazer a minha prova, eu estar tranquilo. Quantos Sabe como é amigos que devem. chama isso que você está falando? Autoconhecimento. Pois é, pois é. Teve um momento aí que eu falei já, né? Assim, você precisa olhar para você, entender como que você está,
para poder passar por tudo isso. Não é fácil. Tem amigos aí, ó, né, que já estudaram comigo, lado a lado ali, perde tempo da prova, cara, do período que você tem de prova para você fazer. Se mantenha calmo, distribua o horário de prova pelas quantidades de questões que você tem. A pessoa ela já chega lá ansiosa, se tremendo. Eu me tremi a primeira vez que eu fui fazer, 2022. Sim. Então eu fui tomar banho antes de ir para a prova, me tremendo inteiro. Eu não sabia nem, não sabia o que eu estava fazendo naquele dia. Eu fui por osmose também, né? E acontece com diversas pessoas. Ai, fiquei chorando antes de ir. Homem barbado aí, tem um monte. Ai, Sim, chorei antes de ir. Chora, cara, sim, você chora, normal. entendeu? Você sabe que eu trabalho com análise comportamental, né? Então, eu trabalho com isso justamente para a pessoa saber como ela se comporta e o que ela pode fazer para melhorar a forma de estudar, mas isso é muito pessoal. Porque não adianta você falar assim, olha, você tem que fazer isso, aquilo outro. Não, porque você tem que partir de você. E entender que essa parte do processo é muito importante, porque isso que o Bruno falou é de extrema importância. Extrema importância. Então, a pessoa que hoje decide fazer um concurso público, no começo ela não tem essa noção. Ah, decidi fazer, aí compra o curso e acha que vai lá assistir aula e vai passar. Não é assim. Não é assim para ninguém. Para ninguém. Você pode ter certeza que toda pessoa que passou, que teve aprovação, ela passou pelo estudo passivo, pelo estudo ativo, sabe? Ela passou por todo o processo. Alguns vão mais rápido, claro, outros não, mas isso é cada um no seu tempo. Então não dá nem para você se comparar, né, Bruno? Não, eu ia falar isso agora. Não olha para o lado, não se compare a ninguém. Se, se o seu colega ali está acertando 80% da prova e você ainda está acertando 50%, olhe para os seus erros e tente corrigi-los. É isso aí. Um dia você vai chegar lá. No dia da prova, muitos, tá? Podem ser que aqueles que estavam bem não acertem aqueles mesmos 80 lá no dia da prova. Porque talvez o psicológico dele ele também não trabalhou para estar lá naquele dia. Ele fica também ansioso, fica nervoso e acaba errando questões simples, né? E você calgando Exatamente. ali, ó, cada vez mais um degrauzinho, sabe? Vamos subir essa escada devagar. Esse é o caminho. Vai devagar, vai com calma, não tenha pressa. Isso, e vai criando estratégia, né? Estratégia de estudo e uma coisa que também ele falou aqui muito importante, estratégia para responder à prova, a parte do tempo. É, eu sempre falo, né? Começa pela matéria que você conhece, que você lida melhor. Que muita gente pensa assim, vou começar pela mais difícil. Ah, já se arrebentou. Faça os Isso é uma questão de simulados. estratégia. Uma dica, faça os simulados. Mude essa estratégia, não fique só na mesma. Isso, Mude. para você Você ver onde você se mudou, deu adapta, né? errado, volta, tenta outra. Até você ter a certeza de qual é a sua estratégia, qual é a sua melhor forma, Show. né? Todo o meu processo de estudo, eu não fiquei, logo no começo sim, né? Mas depois que eu reprovei, que eu fui recomeçar, eu falei assim, eu não vou mais ficar parado no mesmo lugar. Por mais que esteja dando certo. Daqui 2, 3 meses, eu mudo. Eu tento fazer outra programação. Passava mais 2 meses, essa aqui não tá tão boa, eu vou voltar para outra que eu estava. Não fica parado no mesmo lugar. Boa. Eu acho que você falou todos os pontos importantes, todos. Eu achei que foi muito legal. Esse vídeo ficou muito rico. Então, vocês têm aí bastante informação que ajuda bastante também você a dar fazer aquele começo, sabe? Nunca comece querendo estudar de uma vez. Se programa primeiro, vê o tempo que você tem por dia, separa as matérias. Não é? Em que momento você vai pelo menos fazer? Ah, eu não tenho tempo nenhum de semana, só final de semana. Tudo bem, mas assistiu a aula, já faz um resuminho da aula, depois da aula. Eu falo isso, o pessoal dá risada. Eu tô falando Não, sério, as pessoas dão mas risada e falam assim, gente, mas é importante. Você acabou de assistir a aula, chega na sua casa, faz o seu resumo, não compra resumo. Faz o seu. Depois que você fizer o seu, você pode até comprar e ler o do outro. Mas primeiro faça o seu. bate. Ah, eu recebi lá no cursinho esse material da aula de português de hoje. Tudo bem. Assisti a aula durante o período ali da aula. Fui para casa, ou o período que você tiver tranquilo, pega aquele mesmo material. O que que eu entendi desse parágrafo foi isso, dessa explicação de crase foi isso. Isso. Faça pequenas anotações. É para você colocar na sua cabeça. Aqui eu entendi. Exatamente. É Só porque isso. só isso já faz toda uma diferença. Muita, Toda uma muita. diferença. Toda a diferença. Bruno.
Eu adorei o seu depoimento. Agora eu vou falar aqui, ao vivo, assim, gravando. Eu fiquei muito feliz que você passou. E é verdade, gente, ele assiste aula de cara feia. Ele faz uma cara feia. Aí você pergunta, você entendeu? Tem hora que ele fala, não. Eu tinha vontade de rir, mas eu não podia. Mas tem que ser sincero, né? Tem que ser Tem, sincero. lógico, não, eu não tô criticando. É bem o contrário. Porque no final das contas eu gostava quando falava não. Aí eu ia lá e explicava de novo, não tem problema. O ponto não é esse, o ponto é assim, ele ficava com aquela cara feia e tal, aí passava o tempo, não, mas como que eu faço isso? Não sei o quê. Mas essa busca de você querer entender como aquilo funciona é que faz toda uma diferença. E aí a outra parte que ele falou aqui pra gente, que é a busca do seu conhecimento, né? Do autoconhecimento. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: eu vi todo o processo do Bruno, eu peguei, ele já estava andando, ele já estava estudando. Isso não importa. Eu sempre considero que eu peguei ele do começo, porque quando ele estava, depois que ele estudou, que ele teve aula comigo, ele fez a objetiva, fez a dissertativa e a oral. Então, para mim, eu acompanhei. Todas as E aí ele fases tava com foram. aquela cara feia mesmo, que nem o Norberto falou, não é? Tinha, assim. Mas, assim, eu fiquei muito feliz, mas muito feliz de ver a sua evolução, a sua garra, a sua determinação, a sua vontade de entender em primeiro lugar, porque essa persistência faz toda a diferença. Persistência e constância são dois pontos fundamentais para você conquistar uma coisa que você deseja muito. Então, quando a gente deseja, a gente tem de fazer por onde, não é? Cada um no seu momento, cada um no seu tempo, com seus tropeços ou sem tropeços, não importa, não é? Eu acho que se você mantiver o foco naquilo que você deseja, você alcança. E o Bruno eu assisti de perto, por isso que eu estou falando isso. Eu vi essa determinação dele, essa persistência e a constância, não é? Tanto é que assisti ela, a gente, eu e o fulano, a gente bateu aqui toda essa matéria e a gente fez isso aqui. Isso, gente, é muito importante, é sem preguiça. E eu venho falando em todos os vídeos que a gente está fazendo, porque esse não é o primeiro, a gente tá chamando, eu estou chamando muito aluno que passou aqui, porque que eu acompanhei, que passou, porque é importante para aqueles que estão estudando agora, a gente já falou dessa importância. E, e esse comportamento desses alunos que eu acompanhei, não é? E do Bruno, que eu vi lá, desde aquela cara feia até a cara dele feliz, agora eu tô Sofrendo. entendendo. É sensacional. Então, imagina quanto eu fiquei feliz com a sua aprovação. Fiquei Deixa eu te muito. falar, né? Uma coisa que eu coloquei na minha cabeça foi assim: até o último dia, até chegar à prova oral, eu tinha na minha cabeça que aquilo que eu não estava entendendo, eu tinha que entender. Então, eu fui do começo desse concurso, passando por todas as fases, até chegar no último dia, o penúltimo dia ali, né? Aquilo que eu tinha de dúvida, eu buscava a Luciane, a professora, para poder entender. Eu estava completamente focado. Era aquilo que eu queria para minha vida, eu tinha como meta, e aí eu tinha. A palavra-chave é entender. Entenda a matéria. Qualquer um vai chegar lá, pode ter certeza. Tá vendo? Por isso que eu fiquei muito feliz, porque é isso mesmo. Entender o espírito da coisa faz toda a diferença, não é? Mas é o que eu Muito. tô falando, é esse comportamento, não é? E que eu assisti desde a cara feia até a cara feliz, não é? É muito gratificante. É muito gratificante, porque eu falo, o meu papel como professora é conseguir fazer com que vocês se classifiquem. Tudo bem que é só português, a minha matéria, mas sou eu e todos os outros. Eu tenho muito respeito por todos os professores que trabalham com a gente, porque são profissionais mesmo da área, né? Todos os professores com que eu trabalho aqui com os quais o Bruno estudou, são realmente profissionais no concurso da polícia. Então, quando a gente vê a aprovação de vocês, dá uma felicidade muito grande, porque não é simples. Ninguém está falando aqui que é fácil, é o contrário. É uma questão de você querer enfrentar e passar, certo? Em frente, porque vale a pena. Bruno, muito obrigada pelo seu tempo. Eu Imagina. espero que você tenha muito sucesso. Quando vocês forem lá receber a nomeação de vocês, eu quero ir lá. Eu tenho que ficar do lado de fora, né? Tá vendo? A gente ia até excomungar em inferno isso. Mas tudo bem, eu fico lá na porta, não é? Esperando vocês saírem, porque eu quero dar um abraço em cada um, porque
é indescritível a sensação que a gente tem, não é, da aprovação de vocês. É maravilhoso. Eu acompanhei todo dia, não deixei vocês sozinhos enquanto não chegou a prova, porque eu sei o quanto que isso é importante. E vamos nos encontrar lá sim você vai ver a felicidade estampada, né, no rosto ali de cada um, que é o dia que vai estar se concretizando. E eu queria te agradecer, né, por tudo que você colaborou e E eu fico ajudou muito bastante. feliz por ter colaborado, não é? Olha, ele me deu a honra de participar da vida dele. Isso é muito legal. Do meu Gente, sonho, tá? Do meu sonho. Ajudou com é o um meu sonho. sonho. Você sabe que quando eu vou dar aula, a primeira coisa que eu penso era a grande responsabilidade que eu tenho com vocês todos, não é? O quanto eu tenho que respeitar esse tempo que vocês estão ali investindo, porque eu acho que o tempo é mais importante que o dinheiro nessa hora, porque é um tempo dedicado para uma coisa que vai mudar a sua vida, porque muda. E se eu não for responsável o suficiente, eu vou pecar com muitas almas, né? E isso Com certeza. não pode acontecer. É E isso é por aí. isso que eu fico tão feliz quando vocês passam, né? E muito feliz ainda quando eu acompanho todo o processo. Com o Bruno, eu acompanhei, fiquei muito feliz, muito feliz. Bruno, muito Feliz sucesso para você. e feliz de ter tornado isso uma amizade, né? Assim, Hoje pode contar a gente não comigo, pode eu sei que negar, a gente ficou amiguinho. para você que está aí estudando, tá? Você pode ter uma professora amiga sua também. É isso mesmo. Gente, mas é muito feliz mesmo. Olha, gente, curtam o vídeo, comentem o vídeo, compartilhem com aqueles que você sabe que estão estudando para a polícia, porque vai ajudar todo mundo, a gente tem certeza disso, né, Bruno? Com certeza. Cada informação de que cada um, né? O Felipe Basile, a Luciane Médici, eu, Josué, não sei mais quem tem para falar Tem, aí. tem, tem o Gustavo Vassoler também. Peguem Logo um pouco teremos da o informação, Marcelo. Tem um bastante pouco, gente. Tem um pouco da bastante. A informação de cada Jéssica um, também vai gravar. identifique-se, né? E forme o seu jeito de estudar, que vai dar certo. É isso aí, pessoal. A gente se vê no próximo vídeo. Beijo! Tchau.